foi cancelada num festival literário de Santa Catarina. Eu queria saber se o senhor vê com preocupação esse fenômeno. Olha, eu sou completamente aberto à liberdade de imprensa. Quem tentou impor aqui o controle social da mídia há pouco tempo foi o PT. Agora, a mídia então sofre críticas, como também sofro. Ela tem que aprender que no regime democrático, tá, isso acontece. Ela tentou impor a ditadura no Brasil na luta armada. Ela estava indo para a guerrilha do Araguaia quando foi presa em Vitória. E depois conta um drama todo mentiroso, que ela teria sido torturada, sofreu abuso, etc. Mentira. Mentira. Tá, se eles tivessem ganho a guerra, hoje o Brasil estaria numa ditadura. E, graças a Deus, isso não aconteceu. Por quê? Não apenas as Forças Armadas, bem como as Forças Auxiliares, governadores de Estado, na época, como de São Paulo, Rio e Minas Gerais, não aceitaram isso daí. Agora, a Meleiton tem que entender que o império a qual ela serve no momento não tem mais aquela força que tinha no passado. Temos, hoje em dia, uma mídia completamente livre, que é materializada por esse pequeno instrumento aqui. O que aconteceu agora, a questão de likes na Instagram? O Instagram não tem mais likes, uma tentativa de interferência. Tá? Esse sim é uma censura. Eu acho que quem está criticando aqui a questão da Mira Leitão poderia dar uma força aqui à democracia, à liberdade de imprensa, no tocante aos likes do Instagram. Obrigado, presidente. Tomoyoshi Komiya, NHK. Japonesa emissora. Brasil tem muito descendentes de japonês. Me informaram que o senhor presidente teve uma namorada descendente de japonês. Qual a sua impressão sobre descendentes? Para aí. Quando eu estive em Davos, eu conversei com o primeiro-ministro, né? E eu morei muito tempo no Vale do Ribeira, perto da cidade de Registro. Havia uma grande comunidade japonesa lá. E eu falei que a primeira namorada minha foi uma japonesa. Daí, o primeiro-ministro também, que a primeira dele foi uma brasileira. Então, empatamos, tá ok? Qual a sua impressão sobre descendentes de japonês? O senhor presidente pretende convidar o ministro Abe para a reunião aqui no Brasil. Que tipo de relação pretende quer construir com o Japão? Olha, tá, eu tive no Japão ano passado? Em fevereiro do ano passado, como pré-candidato. Para candidato, vou ser processado aqui. Pré-candidato. Logicamente, fui recebido pelo segundo escalão japonês, estou muito grato, tive com o Onix e meus 3 filhos, além do atual ministro da Educação. Em outra oportunidade, passando pelo Brasil, já ofereci ao primeiro-ministro também, a época que o Brasil tem oportunidades, muitas, né, a oferecer ao Japão e a outros países. Estamos à disposição. Por exemplo, né, eu tive lá, pedi que um assessor meu levasse um empresário que faz bijuterias de nióbio. Só que bijuteria é um nome inadequado, porque as peças da mesma natureza em ouro no Brasil aqui, tá, o de nióbio é mais caro. Faltou aqui. Eu peço para o meu assessor, pega a minha correntinha de nióbio lá, faça favor. Então, por exemplo, né, nós não temos tecnologia para o nióbio ainda no Brasil. Né? É bem como no tocante ao grafeno. Aqui é uma coisa que nos próximos anos, próximos 8, 9 anos, vai movimentar mais de $1 trilhão no mundo com as maravilhas que estão vindo do grafeno. E muitos países estão tratando disso de forma bastante reservada. O nosso centro de pesquisa aqui na Universidade Mackenzie, São Paulo, tem gente do mundo todo, quase não tem ninguém do Brasil, porque não houve preocupação do governo brasileiro anterior em ter ministros da ciência e tecnologia que entendesse do assunto, como nós temos o astronauta Marcos Pontes. Desculpa aqui, né, o sincericídio. Os nossos ministros de ciência e tecnologia do passado não sabiam a diferença de gravidez para a lei da gravidade.
Tá? E agora o que acontece com esse novo governo? Estamos abertos a todos, não só nessa questão mineral, porque temos montanhas de grafite no Brasil, temos nióbio em Araxá, em Catalão já está na mão dos chineses, tá certo? Tem a região dos Seis Lagos também, lá tem uma reserva indígena, mas podemos conversar sobre isso, sem problema nenhum. Temos uma biodiversidade inimaginável, que descobertas podem vencer etapas de cura de doenças até tido como incuráveis hoje em dia. Então temos um mar de oportunidade no Brasil. E estamos dispostos a conversar, e a minha linha chama-se parceria. O que pudermos fazer em conjunto contará não só com a boa vontade, mas como ações governamentais. Aqui eu estou com uma correntinha de nióbio aqui. Ó. Tenho nota, a imprensa brasileira está me acompanhando aí, eu tenho nota fiscal e paguei o excesso, né, para a Receita, porque essa correntinha aqui custou $1.000. Então, uma correntinha do mesmo tamanho aqui, mesma proporção, né, de ouro, custa mais ou menos $700 aqui no Brasil. Aqui. Então, o mar de oportunidades são muitos. O nióbio, o liga de ferro, ela pode ser usada em estruturas, né, de aço, né, para construção de prédios, que ele é mais duro não, ele é mais resistente e é flexível, com toda certeza. Nas construções do Japão, que tem informação que já estaria sendo usado, isso não posso confirmar, né? Seria muito bom, tendo visto os abalos sísmicos que existem na sua região e que, por vezes, né, choca o mundo todo, dado o tamanho da gravidade, como isso acontece lá. A China teria construído um gasoduto de 8.000 quilômetros da liga ferro-nióbio também. O que de bom tem nisso daí? A mesma bitola, com o mesmo diâmetro, você transporta o dobro do volume de gás. E quando há uma rachadura, ela não se prolonga. A Alemanha já estaria usando a questão de nióbio também no chassi de automóveis. Só nós temos isso. Estamos abertos aos senhores. Parcerias, quem quiser investir no nosso governo aqui, estamos prontos para fazer parceria nesse sentido. Temos montanhas de grafite no Vado Ribeira, em especial a região de Miracatu. Estamos prontos a conversar. E, em parte, né, a Coreia do Sul já nos procurou para conversar sobre isso aí. Estamos prontos a conversar. E eu falo em parcerias. Eu não quero que o Brasil continue sendo um mero exportador de commodities. Eu quero agregar valor aqui. Pode ter certeza, possíveis acordos elaborados entre nós será muito bom para os dois países. Então, estamos à disposição não só do Japão, um país que eu adoro, um povo maravilhoso. Eu nunca vi um japonês pedindo esmola no Brasil. Esse é o recado que eu dou para todos aqui no Brasil, todos, sem exceção, tá certo? Eu orgulho de vocês, da maneira como vocês se empenham, se dedicam, são patriotas e são unidos, e têm a sua fé, tá? E assim vocês conseguem os seus objetivos. Comparando o Brasil com o Japão, o Brasil é uma potência em recursos minerais, em áreas agricultáveis, em região para o turismo, tá? E vocês são a terceira economia do mundo, e nós aqui somos a oitava pelos commodities apenas. E se nós nos aproximarmos com o Japão, Coreia do Sul, a China também tem interesse, temos interesse nesse sentido, não sermos apenas um mero exportador de commodities, entre outros países, a França, a Alemanha, seja qual for, estamos de braços abertos para fazermos boas parcerias proveitosas nos nossos dois países que agreguem valor. Estamos à disposição de vocês. E o Brasil é um país que começa a dar sinais que tem um governo confiável. Obrigado, presidente. Jorge Schwartzman, agência AFP. Obrigado, bom dia, presidente. Sim. Bom dia. Presidente, primero quería saber cómo el señor ve la cuestión de mucha actividad, muchos activistas en las redes sociales criticando, a veces de jeito muy agresivo, personas que están contra el gobierno, al punto que anteontem a participación de una jornalista, de un sociólogo fue cancelada en un festival literario de Santa Catarina. Yo quería saber si el señor ve con preocupación ese fenómeno
Olha, eu sou completamente aberto à liberdade de imprensa. Quem tentou impor aqui o controle social da mídia há pouco tempo foi o PT. Agora, a Miriam então sofre críticas, como também sofro. Ela tem que aprender que no regime democrático, tá? Isso acontece. Ela tentou impor a ditadura no Brasil na luta armada. Ela estava indo para a guerrilha do Araguaia quando foi presa em Vitória. E depois conta um drama todo mentiroso, que ela teria sido torturada, sofreu abuso, etc. Mentira. Mentira. Tá? Se eles tivessem ganho a guerra, hoje o Brasil estaria numa ditadura. E, graças a Deus, isso não aconteceu. Por quê? Não apenas as Forças Armadas, bem como as Forças Auxiliares, governadores de estado, na época, como de São Paulo, Rio e Minas Gerais, não aceitaram isso daí. Agora, a Meleitão tem que entender que o império a qual ela serve no momento não tem mais aquela força que tinha no passado. Temos hoje em dia uma mídia completamente livre, que é materializada por esse pequeno instrumento aqui. O que aconteceu agora, a questão de likes na Instagram? O Instagram não tem mais likes, uma tentativa de interferência. Tá? Esse sim é uma censura. Eu acho que quem está criticando aqui a questão da Miriam Leitão poderia dar uma força aqui à democracia, à liberdade de imprensa, no tocante aos likes do Instagram. Tá certo? Ninguém mais do que eu sou atacado pelas mídias sociais aqui, e a mídia tradicional também. Logicamente, fico triste, mas em nenhum momento eu apresentei qualquer decreto para que haja um mínimo de controle sobre essas mídias sociais. Por mim, vão continuar completamente livres. Pode fazer meme à vontade, me criticando, mentindo. Da minha parte, não tem problema. Até porque o povo cada vez mais está entendendo, né? E está conseguindo filtrar o que é verdade e o que é fake news. Obrigado, presidente. Como não? Por favor. Obrigado. Queria saber como o senhor está vendo a próxima reunião dos BRICS acá no Brasil, como Brasil, os BRICS tem uma reunião de chanceleres a próxima semana, é uma reunião presidencial no mês de novembro, saber como o senhor está valorando o que significam os BRICS neste momento, não, para o Brasil. Eu estou aprofundando a discussão com a equipe econômica sobre o BRICS. E, brevemente, nós daremos uma posição mais embasada sobre isso aí. O BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Nós e a África do Sul, eu acho que somos os mais pobres, né? Depois a Índia junto conosco um pouquinho ali. Então está sendo analisado o futuro do BRICS até. Tá certo? E assim como tínhamos um Mercosul aqui muito voltado para a viés ideológico, acabou, a questão do BRICS não é a mesma coisa, mas a equipe econômica está estudando a melhor maneira de nos comportarmos e conduzir essa reunião do BRICS em novembro. Qualquer coisa que eu fale agora seria bastante precipitado tocante ao BRICS. Obrigado, presidente. Ivan Kartashov, Rossiyskaya Gazeta. Senhor presidente, bom dia, muito prazer. A Gazeta Russa. Na verdade, eu queria perguntar ao senhor sobre os BRICS, né? A primeira pergunta sobre os planos dos BRICS, especialmente que o Brasil hoje em dia está presidindo esse bloco, essa organização. E a segunda pergunta, se o senhor tem planos para desenvolver relações bilaterais com a Rússia, né? Se tem algum plano de aumentar o comércio, alguns acordos sobre a cooperação da energia nuclear e tal, e tal, e tal. Obrigado. Eu tenho um profundo respeito pelo Putin. Tive um contato bastante rápido com ele agora em Osaka. Me deixou uma boa impressão. Tenho certeza que a recíproca foi verdadeira também. E o Brasil está de braços abertos para, na economia, conversar, se aproximar e efetivar relações com o mundo todo, certo? E nós não temos mais o viés ideológico, como tinha no passado, preferência de alguns países, sem citá-los. Nós estamos abertos a fazer comércio com o mundo todo
e a Rússia é bem-vinda. Eu espero, inclusive, que a Rússia nos ajude a resolver a questão da Venezuela. Obrigado, presidente. Shen Wei-hua, perdão, não sei se é essa a pronúncia. Xinhua. Meu nome é Chen Wei-hua, um pouco difícil para pronunciar, né? E, presidente, gostaria de perguntar para você sobre as relações, primeiro sobre o BRICS. Para o senhor, o que os BRICS poderão fazer na promoção de uma ordem mundial mais justa e equilibrada e na defesa de um sistema multilateral? E ainda nesse ano, a China e o Brasil estão comemorando os 45 anos de relações diplomáticas. E durante esse tempo, a China tornou-se o maior parceiro comercial do Brasil. Para o senhor, quais são as áreas em que os dois países poderão trabalhar juntos para aprofundar e promover ainda mais as relações bilaterais? E sua visita na China já está confirmada? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Está confirmada aí da China. Pretendemos, sim, aprofundar nosso relacionamento. Chineses estiveram na minha residência, lá no Rio de Janeiro, por ocasião da transição. Foi muito bom esse contato, que a imprensa brasileira dizia que eu ia me afastar da China. Quer dizer, e não é uma verdade. A grande parte da imprensa brasileira não tem compromisso com a verdade, infelizmente. Tá certo? E eu tenho certeza que a nossa visita lá à China, e que deve coincidir com a época dos Jogos Mundiais Militares, será coberta de êxito para os nossos dois países. Interessa, sim, aprofundar o que for possível o nosso mercado. Agora, gostaria de agregar valor a alguma coisa aqui também. E sabemos como é que funciona o mercado no mundo todo, a dificuldade disso tudo. Uma coisa mais, Onyx, complementar? Eu queria só fazer um esclarecimento aqui. O presidente estava correto, eu confundi o número. Não é 14% do território de Mata Nativa, 14% o presidente estava certo, é a questão que envolve as áreas indígenas. Eu falei com a ministra da Agricultura e, segundo o inventário de floresta nacional realizado pelo Serviço Florestal Brasileiro, atualmente são 58% do território nacional é coberto com florestas nativas. Então, acho que isso esclarece bem, né, que é muito mais do que eu acabei citando aqui. Em relação aos BRICS, a China, que está inserido nisso, o Brasil tem o maior programa de concessões e privatizações do mundo. Não há paralelo em nenhum outro país do mundo. E é muito claro que as parcerias para ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão, geração de energia elétrica, unidades fotovoltaicas, isso não há nenhuma dúvida de que será muito bem-vinda a parceria chinesa para a construção. E, inclusive, como a China é um dos maiores compradores de commodities brasileiros que tem origem no Centro-Oeste, nós facilitarmos os canais de escoamento também é do interesse da própria China para ter um alimento, que o alimento chegue lá com mais rapidez, com menor custo e com compensações que sejam interessantes aos dois países. Então, o presidente Bolsonaro fala disso. Estamos abertos a todas as parcerias. E quando o presidente for à China, nós já vamos levar um portfólio, um conjunto de áreas onde nós vamos oferecer parcerias concretas para a China aqui no Brasil. Obrigado, senhor ministro. Simone Iglesias, agência Bloomberg. Bom dia, presidente. Bom dia, ministro Onyx. Estou com um lindo relógio chinês aqui no meu braço, inclusive. Tá?
Presidente, eu tenho duas questões para lhe perguntar. Uma é mais doméstica com relação à reforma tributária que já está em tramitação no Congresso. Tem uma discussão, claro que não com a concordância de todos os deputados, de recriar a CPMF. Eu queria sua posição sobre isso. E sobre o acordo de Mercosul e Estados Unidos, que foi conversado em Santa Fé e também no G20. O que avançou? Esse é um acordo mais comercial, é um acordo mais relacionado à segurança da região e dos Estados Unidos? O que o senhor pode falar sobre isso? Obrigada. Primeiro, não criaremos nenhum novo imposto. A reforma que está tramitando lá é a do parlamento, não é nossa. Conforme explanado na última reunião de ministros, nós queremos fazer uma reforma tributária e mexer com os impostos federais apenas. Ao longo dos meus 28 anos como deputado, quiseram fazer uma reforma onde envolvesse a União, Estado e município. Não dá certo. Então, a equipe econômica do Paulo Guedes está convencida que apenas tributos federais. E queremos simplificar os tributos federais e não criando nenhum novo imposto. Você pode afundir vários impostos, que logicamente isso vai acontecer. CPMF de volta, não. A questão do Mercosul, os Estados Unidos, é algo em comum acordo, conversa nossa agora em Santa Fé, há interesse de todos do bloco. E não só com os Estados Unidos, né, outros países também, até o próprio Japão. E você pode ver, aqui na América do Sul, a Bolívia quer entrar no Mercosul. Logicamente, poderá entrar, poderemos conversar sobre isso daí, mas vai entrar numa situação diferente da Venezuela no passado, que era pelo viés ideológico. A Bolívia não. A Bolívia está dando sinais que quer se afastar do Foro de São Paulo. Eu espero que eles não estejam presentes, o partido do Evo Morales, agora na Venezuela, final do mês, nesse sentido. E o grande sinalizador que a Bolívia quer mudar foi por ocasião da detenção em seu país do terrorista ídolo do PT e do PSOL, César Battisti, que de imediato o governo boliviano o extraditou para a Itália, onde inclusive houve um mal-entendido na época, né? Não houve nada taxativo para do governo brasileiro para que o Battisti passasse pelo Brasil, para ser apresentado como troféu. Isso não existiu. Até a minha posição, logicamente que prevalece, que eu sou o presidente, é que se passasse pelo Brasil, correríamos o risco, ao avião pousar, um oficial de justiça apresentar uma liminar para ele ficar aqui. Tá certo? Então isso não aconteceu. Então a Bolívia deu essa grande sinalização. A Bolívia, em grande parte, depende do comércio com o Brasil, em especial o gás. Agora, as condições serão aí costuradas pelos 4 atuais países integrantes do Mercosul. Senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de ouvirmos todos os correspondentes postados à mesa e, em face da hora, eu pergunto se o senhor gostaria de fazer um encerramento. Agradecer a vocês, eu tenho certeza que verei nos jornais do mundo todo amanhã o que foi tratado aqui, né? E porque essa é a verdadeira imprensa que tem compromisso com a democracia e com a liberdade. A imprensa vende a verdade acima disso. E eu tenho certeza que com verdades nós nos aproximaremos cada vez mais para o bem dos nossos povos. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, presidente. Como de praxe, eles escolheram uma pessoa para agradecer essa sua fidalga disponibilidade. Então, a Marta Moreira, da agência Lusa, fará os agradecimentos em nome dos correspondentes. Bem, Sr. Presidente, muito rápido, em nome de todos os correspondentes estrangeiros e jornalistas estrangeiros aqui presentes, da imprensa estrangeira, gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos deu de nos receber. Acho que é tudo. Muito obrigado. Bora. Let's go.